Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Abacuque, no capítulo 1. Queridos, Abacuque, ele foi um profeta filósofo, né? Ele estava preocupado com a intensa impiedade de Judá. Ele estava vivendo num tempo violento, num tempo onde a violação dos mandamentos de Deus eram desenfreados, né? Mas Deus fala a Abacuque que a vara de disciplina de Deus não demoraria, que os caldeus, né, o povo semita, os babilônicos, eles seriam usados como vara de disciplina contra o povo de Judá, né? E que essa disciplina iria estar colocando o povo na rota da vontade de Deus, né? O profeta, no versículo 13, ele inicia o capítulo 1 fazendo algumas perguntas para Deus, e eu coloquei o nome porque achei muito interessante a forma como o profeta se posicionou, se colocou, se apresentou diante de Deus. Ele fez várias perguntas, né? E na verdade o que fica claro é que ele enfrenta aqui, no versículo 13, está claro, uma crise de fé diante dele. Ele faz, né, na oração genuína dele, e pergunta para Deus como é que Deus, que tinha um olhar puro, ficaria impassível diante de uma nação ímpia como os caldeus, né, sanguinária, destruindo, se levantando para punir o povo de Deus, né, o povo escolhido. E aí então a gente vê que na sequência da leitura ele vai procurar um lugar solitário e vai esperar a resposta de Deus, que vai acontecer isso lá no capítulo 2, né? Mas o capítulo 1 nos mostra uma oração onde a alma do profeta é exposta. Ele abre o coração para Deus e revela como ele se sentia, na verdade, diante daquela situação de Deus ter escolhido um povo, uma nação ímpia, para disciplinar o povo de Deus. Então está diante de nós uma oração genuína de um diálogo com Deus, sem máscara, sem engodo, né? E o profeta fala a Deus como ele vivia, como é que ele estava vendo essa decisão de Deus de usar um povo mau para castigar o povo de Deus, que era o povo dele escolhido, né? Então nos ensina que é possível, né? E Deus vai responder para o profeta, Deus responde para o profeta, que é possível você abrir o coração para Deus e falar para Deus aquilo que você está sentindo, porque Deus ele vai acolher a nossa oração. Vamos à leitura? Capítulo 1 de Abacuque. A iniquidade de Judá, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A partir do verso 5, a resposta de Deus para Abacuque. Vede então, diz o texto, verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros
chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vou ler novamente, destacando o versículo 11, né? Deus falando a respeito dos caldeus, dos babilônicos, né? Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então Deus está falando aqui para Abacuque que era um povo sem Deus. O Deus deles era o poder, né? A partir do verso 12, então, nós temos a interpelação, a intercessão do profeta, o coração do profeta aberto diante de Deus, falando para Deus aquilo que ele entende daquilo que Deus falou a respeito dos caldeus. Diz o texto, versículo 12: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na tua rede. Varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então está diante de nós essa oração do profeta Abacuque, uma oração genuína, um diálogo sem máscara, sem engodo. O profeta então fala para Deus como ele via a decisão de Deus de usar um povo mau para castigar o povo escolhido de Deus, né? Que coisa intrigante, porque nos mostra, nos revela que nós também podemos abrir o nosso coração para Deus e deixar, desnudar as nossas preocupações, as nossas inquietações e mostrar para Deus como realmente nós somos, sem máscara. Então, oração, queridos, é um lugar onde a gente se desnuda diante de Deus e a gente fica diante de Deus sem máscara. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja para o dia de hoje, que Ele perdoe todos os nossos pecados, que nós possamos lembrar da palavra do Senhor e que possamos ter um dia cheio da bênção do Senhor. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.